encomendaram a morte do presidente da República. Adélio Bispo é um assassino profissional que foi cooptado para assassinar Jair Messias Bolsonaro. Adélio Bispo não agiu sozinho, Adélio Bispo não é louco e existem fortes indícios e robusto conjunto de provas que a esquerda brasileira encomendou a morte do presidente Jair Bolsonaro. Lá atrás, a Polícia Federal, em medida cautelar, requereu e o Ministério Público Federal anuiu com o chancelamento da Justiça Federal pelas medidas cautelares de busca e apreensão de inúmeros elementos informativos, celulares, circuito de imagens internas da segurança dos hotéis onde foram feitas a reunião entre o patrocinador desses advogados que ali apareceram de paraquedas. E foi concedido lá atrás, quando houve a decisão do juiz federal de Minas Gerais pela busca e apreensão, deferindo as medidas cautelares, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho de Minas Gerais, impetrou um mandado de segurança e foi deferida uma liminar. No dia de hoje, o julgamento no TRF1, a Corte, em decisão colegiada, entendeu que não existe relação cliente-advogado, porque o patrocinador não figura como cliente e não tem nenhum vínculo como cliente com esses advogados. Importante ressaltar que quando esse advogado se apresentou a Adélio Bispo, ele afirmou que a mãe de Adélio Bispo havia o contratado, que ele não deveria se preocupar com honorários advocatícios. Adélio Bispo, o assassino, riu e disse a este advogado que a mãe dele havia falecido há mais de 10 anos. Então é um caso único, singular e inusitado no Brasil, em que Adélio Bispo, o assassino, não conhecia os advogados, não os contratou, não solicitou a presença ou participação deles nessa defesa, tampouco os familiares de Adélio Bispo não acionaram esses advogados, não contrataram, não pagaram, sequer existia um contrato. Portanto, não há essa relação, essa figura da prerrogativa dos advogados entre cliente barra advogado. O que existe são pessoas, forças ocultas que de bastidores patrocinaram e pagaram esses advogados, advogados esses que deram inúmeras entrevistas, alguns inclusive em tom de deboche, afirmando que receberam o pagamento e que não iriam dizer quem eram esses patrocinadores. Portanto, a decisão colegiada do TRF1 na data de hoje denegou no mérito o julgamento colegiado, o mandado de segurança, o que implica dizer será derrubada a liminar